Olá, bom dia! Você está no canal Semeando Amor e Vida. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Te peço para compartilhar, dar o seu like, né? E ativar o sininho das notificações para que você receba as notificações quando tiver palavra, né? Vídeos novos. Quero meditar com você na palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Diz assim, a partir do versículo 7, a história da viúva de Sarepta. Você já conhece essa história? Pois bem, vou passá-la para você. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, e então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber?" E enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: "Por favor, traz também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, e comermos e esperarmos a morte." Então, aqui nesta palavra, nós vemos que havia fome na terra, naquele lugar. Naqueles dias em Israel havia fome, porque não chovia, né? Não chovia. E aqui o profeta Elias, ele estava vindo de um lugar onde ele estava se escondendo de Acabe, né? Ele ficou um bom tempo ali no ribeiro de Querite, né? Sendo ali se escondendo às proximidades do riacho de Querite. Ali o Senhor havia ordenado para os corvos que levassem para ele carne, né? E para que ele não, para suprir a necessidade de Elias ali. Mas em determinado tempo aquele riacho se secou, acabou a água. E o Senhor falou para Elias: "Vai até a cidade de Sarepta, lá eu tenho ordenado a uma viúva para que te sustente." E ali Elias foi para aquela cidade. E ao chegar, logo na entrada da cidade, Elias encontra com esta mulher, com esta viúva, colhendo ali uns gravetos. E aqui, como acabamos de ler, Elias, pediu a ela, chegou para ela e pediu água. E quando ela estava indo buscar a água para Elias, aí Elias falou: "E traz também para mim um bolo, alguma porção, de alimento para que eu coma, para mim." E ela olhou para Elias e disse: "Assim como vive o teu Deus, eu quero te dizer, eu não tenho nada, eu tenho apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou colhendo uns gravetos para cozinhar, fazer ali um bolo, uma pequena refeição para mim e para meu filho. E depois não sabemos mais o que vai acontecer. É a nossa última refeição, só esperamos a morte." Mas Elias, porém, no versículo 13, ele diz: "Não tenha medo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo. Faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo e para mim, e depois faça algo para você e para seu filho." E olha aqui que palavra interessante que Elias falou para ela: "Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra." E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor se cumprindo. Quando é um homem de Deus, quando é um profeta de Deus que está falando, usado pelo Espírito de Deus, aquela palavra se cumpre. Ali quando Deus tirou Elias ali daquele esconderijo, porque o riacho havia se secado, o Senhor falou para ele: "Vai, eu já ordenei a uma viúva para que te sustente." Deus poderia, amados ouvintes, ter providenciado alguém mais que tivesse talvez até ainda um recurso a mais do que aquela viúva.
né? Mas ele escolheu exatamente uma viúva que já não tinha mais nada, ela tinha ali o seu último suprimento, né? O seu último recurso, era o tempo da vida dela ali estava dependendo daquela porção de alimento que ela tinha para aquele momento, né? Aí chegou o profeta do Senhor, chegou o profeta Elias, pedindo a ela que fizesse para ele aquele bolo. Olha agora a situação em que ele colocou aquela mulher, né? Ali ela estava agora diante do profeta do Senhor. Ela sabia que ele era um homem de Deus, um profeta do Senhor, e que estava ali porque Deus o havia mandado. Porque Deus, quando o enviou para lá, ele falou: já tenho ordenado a uma viúva para que te sustente. Então, quando ela viu o homem de Deus, ela já sabia que era o Senhor que estava enviando a ela. E ali, pela fé e obediência, ela fez, né, aquele alimento para o profeta. Ela fez para ele, sabendo que era tudo que ela tinha. O que ela tinha era aquela porção de alimento. Mas ela fez. Ela simplesmente falou: é o que eu tenho, mas faz para mim. Disse o profeta: faça para mim e depois faça para você e para o seu filho. Nota que quando Elias falou para ela: faça para mim e depois faça algo para você e seu filho, acontece que ela não tinha mais algo, ela só tinha aquele alimento, não tinha algo depois, mas ali a fé já estava em ação, o sobrenatural do Senhor já estava agindo naquele lugar, a atmosfera dos milagres, a atmosfera de abundância, de prosperidade, a abundância do Senhor estava ali. Quando aquele homem do Senhor chegou, ele já veio trazendo a abundância do Senhor para a vida daquela mulher. Veio trazendo o suprimento de Deus para ela. Mas como assim? Ele chegou sem nada, ele chegou pedindo a ela que fizesse para ele, né, um bolo com o que ela tinha, né? E ali ela olhou para o profeta e ela, né, poxa, é tudo que eu tenho, mas faz para mim. Né? Então ele não levou o suprimento, ele foi e pediu que ela fizesse, mas diante, né, segundo a palavra daquele homem, né, ela fez aquele bolo e ele disse: faz primeiro para mim, e a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai também acabar, até o dia em que venha chuva sobre a terra. Quero te dizer uma coisa, sabe por que não havia chuva? Foi conforme a palavra de Elias. Elias havia determinado que por aquele tempo não haveria chuva e só choveria novamente segundo a palavra dele. E até então ele não havia ordenado que viesse chuva sobre a terra. Ali estava a unção de Deus sobre a vida de um homem que tinha aquele relacionamento íntimo com o Senhor. Ali, quando Elias falou que não era, ele era para reter a chuva nos céus, e ali reteu a chuva, não choveu. E isso trouxe fome para aquele lugar. Isso trouxe, né, aquela palavra de Elias, trouxe fome porque veio a seca. E nós sabemos que sem chuva nada produz, né? As plantas elas se secam, as vinhas, as sementeiras, nada floresce, nada produz, né? Nada germina. Planta nenhuma cresce numa seca, é necessário água. Nós sabemos que a água é um bem maior, super necessário para as nossas vidas, né? Nós vemos hoje aí quantas guerras, quantas contendas, né? Quantas ameaças de guerra por causa de rios, por causa de água, por causa de fontes de água, por causa de nascentes de água. Por quê? Porque a água ela é necessária. A água é um bem muito necessário. Nossa, seria impossível a vida sem a água, né? Seria impossível a vida sem a água. Nota que lá no princípio, lá em Gênesis, quando o Senhor estava ali, né, ainda antes de começar a criação, né, da porção seca da terra, ali diz a palavra, no princípio, né, era o Verbo. E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então, antes de haver terra seca, havia águas. E diz a palavra que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Então, essas águas são primordiais, elas vêm desde sempre. Desde sempre elas existiram. E Deus tirou a porção seca do meio das águas. Este é o nosso Deus. E então, nessa época, estava ali o povo da cidade de Sarepta sem água. Estavam ali, né, já passando fome, passando necessidades, porque a terra não estava produzindo por falta de água. Mas ali Deus preparou para que aquela mulher, né, alimentasse Elias.
E que situação difícil, né? Ela esperava apenas a morte, depois daquele último alimento esperava a morte. Mas ela não estava entendendo o mistério de Deus que estava acontecendo ali. Quando ela pensou dessa forma, ali chegava o profeta do Senhor. Sabe o que chegava ali para ela? Provisão. Elias simbolizou provisão na vida daquela mulher. Porque quando ele chegou e pediu, ali seria, não ela provendo Elias, porque ela poderia pensar, eu vou matar a fome do profeta, né? E o meu filho, o que será de nós? Mas não, ela nem questionou. Ela foi e fez para o profeta. E ali veio a provisão na casa dela. Deus abençoou e prosperou e supriu as necessidades. Deus honrou a palavra de Elias. Tudo que Elias falou com aquela viúva se cumpriu. Porque a farinha da panela não acabou. E muito menos o azeite. As vasilhas estavam sempre cheias de azeite. E diz a palavra que teria farinha e azeite até que viesse a chuva. Então, enquanto não chovia, ela teria alimento na casa dela, porque ela teve fé, porque ela obedeceu, porque ela fez um ato de obediência incondicional. Ela não olhou circunstâncias, ela não olhou condição, né? Era o que ela tinha, era o único recurso. E ali ela doou para o profeta aquele recurso. E o Senhor proveu a vida dela. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e pegava gravetos para cozer um bolo. E eu pergunto para você, o que você tem? Você tem apenas um punhado de farinha na panela? Você tem apenas um pouco de azeite? E nem os gravetos tem, talvez você está à procura de gravetos para fazer este bolo. Aí eu digo para você, Elias estava ali, simbolizando a provisão na vida daquela mulher. E quero falar para você hoje, talvez você nem esteja como estava aquela viúva, naquela situação. E a fome dela era uma fome física, né? Faltava o alimento mesmo, literalmente. Mas se você hoje está nessa condição, se na sua vida tem apenas um pouco de azeite, se na sua vida, se na sua casa tem apenas um pouco de farinha, tenha fé, creia que o anjo do Senhor pode te visitar, assim como Elias chegou na casa daquela viúva. Para ela foi um privilégio a visita de Elias, porque Elias trouxe bênçãos, Elias trouxe abundância para a vida, para a família daquela viúva, que diz a palavra que ela e a sua família se alimentaram até que veio a chuva. Então ali não teve mais falta, não teve mais necessidade. Que você possa também neste dia buscar, né, no Senhor fé, confiança, sabendo que Deus é poderoso, que Ele pode mandar um anjo até você para abençoar a sua vida, para trazer alimento espiritual para a sua vida, para prover para você e para profetizar na sua vida que a farinha da panela não vai acabar, que o azeite não vai parar. Segundo a palavra do Senhor, você terá bênçãos sem medidas na sua vida, porque Deus é aquele que provê para nós todas as coisas. Não importa o que você tenha. Às vezes, com pouco que você tem, o nosso Deus ele é um Deus que multiplica, Ele é um Deus de multiplicação. É pouco a farinha? É pouco o azeite? É só para você? Mas o Senhor quer multiplicar. O Senhor quer multiplicar esta farinha e este azeite. O Senhor quer multiplicar na sua vida muitas bênçãos. O Senhor quer realizar na sua vida os teus sonhos, teus projetos. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Não fique aí prostrado apenas esperando a morte. Aquela viúva pensou dessa forma. Ela achou que ela ia fazer aquela comida, o último alimento, o último recurso que ela tinha e esperar a morte. Ela já não estava nem sonhando mais, ela já não acreditava mais que dias melhores poderiam chegar para ela. Como ela se enganou, né? E glória a Deus que ela estava enganada, porque ali chegou provisão do Senhor quando Deus enviou o profeta Elias até aquela casa. Então hoje, se você está passando por necessidades, seja a necessidade que for na sua vida, tanto física, financeira, dificuldades, saiba que Deus é poderoso para te dar a vitória. O anjo do Senhor pode te visitar. O Senhor pode enviar um anjo de várias formas, de várias maneiras, para trazer provisão para a tua casa, para multiplicar a tua sementeira, para multiplicar a farinha da panela.
Então não deixe de sonhar, não pare e espere a morte, não. Marcha, levanta, continua a tua jornada, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. E com o pouco que você tem, o Senhor quer fazer grandes coisas. Talvez você olhe para dentro de si e diz assim: eu não tenho capacidade. Eu sou tão fraco. Eu não consigo. Eu não tenho condições, não tenho capacidade. Mas saiba você que quando você se vê fraco, se vê pequeno, é aí que os olhos do Senhor estão sobre você. Porque é na fraqueza que o Senhor se fortalece. É nesta tua fraqueza, quando você se acha pequeno, é que o Senhor quer agir para mostrar para você o milagre da multiplicação. É que o Senhor quer mostrar para você o milagre da provisão. Deixa Deus operar este milagre na sua vida. Abra o teu coração, sonhe, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a fazer projetos na sua vida. Ei, não pare, não pare, sonhe e projeta, tenha sua fé direcionada ao Senhor, glorifica o nome dEle, exalta o Deus soberano, glorifica o Jeová Jireh, é o Deus que tudo pode, o Deus que provê para nós todas as coisas. E assim como ele mandou Elias na casa daquela viúva, já mesmo com essa intenção, não era só para alimentar o profeta, mas Deus queria abençoar a casa daquela mulher. Havia muitas pessoas daquela cidade, todos estavam naquela situação, passando fome, passando necessidade, mas Deus quis abençoar aquela viúva. Deus quis abençoar aquela mulher. Deus escolheu ela para alimentar o profeta. Ei, você pode ser esta pessoa. Você pode estar na mesma posição daquela viúva. Você pode estar sendo escolhido por Deus para ser abençoado, para ser privilegiado. Você pode estar sendo escolhido por Deus agora para ter abundância na sua vida, para ser levantado do pó e das cinzas, para deixar de comer apenas um bolo feito com a farinha e um azeite, para viver coisas grandes. Deus está enviando provisão para a tua vida, porque Ele quer te abençoar. Ele quis abençoar aquela viúva, ele quis prover recursos para ela. Ela pensava que ia morrer, já era o fim, mas o Senhor disse não. Quando ela pensou que era o fim, o Senhor disse não, ainda tem muito pela frente, né? Ainda tem projetos na tua vida, não é agora não, que é o fim. Mas o Senhor projeta para nós muitos sonhos. Só precisamos permitir, né, tomar posse desses sonhos, tomar posse desses projetos de Deus na nossa vida, nos submetermos ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor, permitir o Senhor agir na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de abundância, é um Deus que faz do pequeno o grande, é um Deus que faz do pouco o muito, é Deus que multiplica. Ele é um Deus de multiplicação, de abundância, de bênçãos, de fartura. É o nosso Senhor Todo-Poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Então, se você estava pensando pequeno, se você pensava em derrota, se você estava se sentindo derrotado, já se sentindo perto até mesmo do seu fim, perto da morte, levante-se. Medita nesta palavra de 1 Reis 17:7, onde ali você vê o milagre que Deus provocou na vida daquela viúva através de Elias. E na tua vida não vai ser diferente. O Senhor tem milagre para você. O Senhor tem multiplicação na tua vida. É nos piores momentos, é quando você pensa que tudo está perdido, é que o Senhor entra com providência para mostrar para você que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. E como perdemos tempo em duvidar, como perdemos tempo em ter medo. Elias, quando chegou, ele disse para aquela viúva: não tenha medo, não tenha medo. Ela temeu, porque ela falou: poxa, agora o profeta vai me pedir e o que eu tenho é só para mim, mas meu filho, e depois, o que será? Mas o profeta disse: não tenha medo, faça primeiro para mim e depois para você e para o seu filho. E assim ela fez, obedecendo a palavra do profeta. E ali ela foi abençoada, e diz a palavra que não faltou. Seja você a primeira pessoa a seguir o exemplo desta viúva, né? Obedeça ao Senhor. Quando Deus colocar no teu coração, não hesite em fazer. Tenha fé no Senhor. Saiba que Ele é aquele que multiplica. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha fazer milagres na sua vida. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos no seu lar. Que neste momento que você está ouvindo esta palavra, você possa tomar posse dela e receber por herança do Senhor na sua vida a multiplicação.
tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que estava travado e parado na sua vida, em nome de Jesus, tenha fé que o Senhor é poderoso para te abençoar. O Senhor é poderoso para operar na sua vida e Ele quer te abençoar. O Senhor quer te prosperar. Comece a sonhar. Comece a sonhar, nem tudo está perdido, porque o nosso Deus reina, Ele governa sobre tudo. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração. Te agradeço por ouvir esta palavra e não se esqueça mesmo de dar o seu like, de fazer os seus comentários. E eu agradeço pela tua participação. Em nome de Jesus.